Você já parou para pensar no que sustenta uma empresa? Não estou falando de galpões, escritórios ou máquinas. Estou falando da engrenagem invisível que faz tudo funcionar, o modelo de negócio. Ele é, em essência, a lógica pela qual uma organização cria, entrega e captura valor. Parece simples, mas é isso que separa quem cresce exponencialmente de quem apenas sobrevive. É o modelo de negócio que define como uma empresa transforma ideias em impacto. Como ela organiza suas ofertas, alcança clientes, gera receita e se sustenta no tempo. Na era digital, essa lógica está mudando muito rápido. Antes, empresas disputavam território com fábricas, estoques, grandes frotas. Hoje, o que define valor é a inteligência do modelo e não o tamanho do galpão. As empresas mais valiosas do mundo em 2025 não são mais as que têm mais ativos físicos, mas sim as que criaram os modelos de negócio mais inovadores e adaptáveis. Você se lembra de como fazia compras antes da Amazon? De como buscava informações antes do Google? De como consumia entretenimento antes da Netflix? É fascinante pensar como essas empresas mudaram completamente o jeito de viver, trabalhar e se divertir do mundo todo. E hoje, vivemos outro desses momentos históricos. Em breve, poderemos olhar para trás e perguntar: como era a vida antes do ChatGPT? Veja o caso da OpenAI. Ela não fabrica nada. Não vende um produto físico. E ainda assim está redesenhando o jogo global. Por quê? Porque encontrou um novo jeito de capturar valor com algo até então pouco explorado: a inteligência gerada por modelos de linguagem. Entender modelos de negócio é mais do que um exercício teórico. É uma ferramenta de leitura do presente e de antecipação do futuro. Quando você compreende como uma empresa faz dinheiro de verdade, você começa a ver padrões. Começa a enxergar o que pode ser disruptado ou o que pode ser replicado com criatividade. E mais, você começa a aplicar essa lente no seu próprio negócio. Ao longo dessa live, eu quero te convidar a olhar para gigantes como Google, Amazon, Netflix, Palantir e OpenAI com esse foco. Qual foi a sacada por trás do crescimento delas? O que mudou no modelo ao longo do tempo? E o mais importante, o que você pode aprender com isso para aplicar na sua própria realidade? A internet não só mudou os negócios, mas mudou quais negócios são possíveis. Antigamente, para vender um livro, você precisava de uma editora, uma gráfica, um distribuidor, uma livraria física. Hoje, com poucos cliques, você sobe seu livro numa plataforma, e ele pode ser comprado do outro lado do mundo, sem você ver nenhuma estante. A internet eliminou vários dos intermediários tradicionais. Mas não parou por aí. Ela também criou novas formas de intermediação. Google, Amazon, Uber, Airbnb, nenhuma dessas empresas é dona do produto final. Elas conectam quem tem a oferta com quem tem a demanda. E nesse meio, criam e capturam valor de forma exponencial. Mas talvez o impacto mais profundo da transformação digital tenha sido a democratização. Ferramentas que antes eram caríssimas e restritas a grandes empresas, como edição de vídeo, marketing, logística, análise de dados, hoje estão acessíveis até no celular. E isso muda tudo. Porque agora, com criatividade e estratégia, qualquer pessoa pode criar um produto, divulgar, testar, ajustar e escalar. Você não precisa mais de um batalhão, precisa de um bom modelo, uma boa história e as ferramentas certas. Essa revolução não é só sobre fazer o que já existia de um jeito mais rápido ou digital. Ela abre espaço para novas formas de negócio que antes eram simplesmente impensáveis. O ponto é esse: a transformação digital não é só tecnológica. Ela é estrutural. Ela muda as regras do jogo. E se você entende essa mudança, pode jogar melhor do que nunca. Agora que a gente já entendeu o que é um modelo de negócio, e como a era digital virou tudo do avesso, vem a pergunta: o que esses modelos que dão certo hoje têm em comum? A primeira característica é a escalabilidade sem custo proporcional. Ou seja, quanto mais gente usa, mais valor se cria, sem que o custo suba na mesma medida. Um exemplo é o próprio ChatGPT. Se 10 pessoas usarem, ele funciona. Se 10 milhões usarem, ele continua funcionando, e o custo de reproduzir a resposta é quase zero, comparado ao custo de treinar o modelo. O mesmo vale para Spotify, Netflix ou Google. São negócios que, depois de prontos, escalam com leveza. A segunda é o efeito de rede. Quanto mais gente usa, melhor o serviço fica. Mais motoristas no Uber? Menor tempo de espera. Mais vendedores no Mercado Livre? Mais variedade. Mais usuários no WhatsApp?
mais motivos para você entrar também. Isso gera um ciclo de feedback positivo. O valor atrai usuários, os usuários aumentam o valor. Assim, a empresa cresce porque tem valor, e tem valor porque cresce. Aliás, se você quiser entender como tudo isso começa, e por que é tão difícil no começo, eu recomendo assistir uma live que Gabi Piumbato gravou com seus agentes de inteligência artificial explicando o Code Start Problem. Simples, inovadora, e um dos vídeos mais vistos do canal até agora. Vou deixar o card aqui na tela para você clicar e assistir quando quiser. A terceira é a capacidade de monetizar atenção e dados. No mundo digital, quem entende o comportamento do usuário consegue gerar valor até do silêncio. O Google não cobra do usuário, mas sabe o que ele quer. O Facebook não vende conteúdo, mas vende segmentação. A atenção virou moeda. E dados viraram petróleo, mas só para quem sabe refinar. E por fim, os modelos mais poderosos viram plataformas. Eles permitem que outras pessoas prosperem dentro do seu ecossistema. O Shopify não vende nada, mas é onde milhares de lojistas vendem. A Amazon hospeda, a Apple distribui, o YouTube paga criadores. Quando você cria valor para os outros ganharem dinheiro com você, você cria um império. Esses são os pilares que se repetem nos modelos de negócio mais bem-sucedidos da era digital. E se você identificar isso no seu próprio negócio, pode começar a pensar como os gigantes, mesmo sem ser um ainda. Você se lembra de como era navegar na internet no final dos anos 90? Era uma verdadeira caça ao tesouro. Os buscadores da época, como AltaVista e Yahoo, te jogavam em páginas aleatórias. Encontrar o que você queria era uma questão de sorte. Foi nesse caos informacional que dois estudantes de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, criaram o PageRank. Um algoritmo simples na ideia, mas brilhante na execução. Cada link de uma página para outra era um voto de confiança. Quanto mais links de qualidade uma página recebia, mais relevante ela era considerada. O resultado? Uma internet navegável. E o nascimento de um império. No início dos anos 2000, digitar uma pergunta no Google e receber a resposta certa em milissegundos virou uma experiência mágica. Mas o verdadeiro gênio do Google não foi só técnico, foi comercial. Eles descobriram algo que mudaria tudo: cada busca revela uma intenção. Se você procura por melhor plano de saúde ou alugar apartamento no centro, você não está só navegando, você está prestes a tomar uma decisão. E alguém, em algum lugar, quer pagar para aparecer na sua frente com a solução bem nesse momento. Assim nasceu o modelo de negócio do Google: monetizar intenções em escala global. Com o AdWords, hoje Google Ads, a empresa criou um sistema em que anunciantes pagam por clique em palavras-chave relevantes. E com o AdSense, estendeu esse modelo para milhões de sites parceiros. O resultado foi uma máquina de dinheiro tão eficiente quanto invisível. Em 2022, só a publicidade gerou cerca de 224 bilhões de dólares, representando 80% da receita da Alphabet. O Google processa mais de 8,5 bilhões de buscas por dia. Cada uma dessas buscas é uma mini licitação de atenção, onde o anúncio certo é exibido para a pessoa certa no momento certo. E sabe o mais incrível disso tudo? No começo, Larry e Sergey eram contra anúncios. Achavam que poderia poluir a experiência. Mas ao criar publicidade contextual, relevante, útil, eles fizeram o oposto, deram valor ao anúncio. A expansão veio com movimentos certeiros. Em 2005, compraram o Android, garantindo presença nos bolsos da maioria dos usuários de smartphone. Em 2006, adquiriram o YouTube, que na época era um site incipiente de vídeos caseiros. Em 2007, compraram a DoubleClick, dominando os anúncios gráficos. Cada decisão ampliava o alcance, claro, à base de dados. Porque é isso que o Google realmente faz: coleta, organiza e monetiza dados sobre o comportamento humano. Cada clique, cada busca, cada vídeo assistido vira insumo para seus algoritmos. E com isso, a empresa alimenta um ciclo virtuoso, como vocês veem na tela. Essa lógica permitiu criar uma muralha competitiva quase imbatível. Gmail, Chrome, Maps, Drive, Google Fotos. Tudo gratuito. Mas nada é de graça, cada serviço é uma fonte de dados e cada dado melhora o sistema como um todo. Hoje, o Android está em cerca de 70% dos smartphones no mundo. O YouTube é o segundo maior buscador da internet. E o Google domina quase todos os pontos de contato da vida digital. Só que nenhum império está garantido.
A cada nova virada tecnológica, do desktop para o mobile, do link para o vídeo, da busca para a conversa, o Google precisa se reinventar. Desde 2017, Sundar Pichai declara que o Google é uma empresa inteligência artificial first. Mas agora, com a ascensão da OpenAI e o avanço dos modelos de linguagem, o desafio é mais sério. Por décadas, as pessoas digitavam perguntas no Google e clicavam em links. Agora, elas falam com um assistente e recebem respostas diretas, sem sair da conversa. Se o Google não se adaptar, pode perder não só tráfego, mas sua posição como mediador da atenção digital. Pichai já comparou o impacto da inteligência artificial a descobertas como a eletricidade ou fogo. É uma declaração ousada e que revela urgência. O Google sabe que seu core model está ameaçado. E, como fez no passado, tenta antecipar a próxima curva, lançando o Gemini, integrando inteligência artificial em todos os seus produtos, e testando novas experiências de busca baseadas em LLMS. A pergunta que fica é: será que dá para reinventar o motor sem desligar o carro? Essa é a tensão atual. E é aí que o case do Google se conecta ao tema da nossa live. Porque se o Google soube monetizar a busca, a OpenAI está aprendendo a monetizar a resposta. Mas antes de mergulhar na empresa de Sam Altman, vamos ver o negócio que mudou a lógica do varejo e depois conquistou os bastidores da internet com a nuvem. Vamos do mundo das buscas para o mundo das entregas e servidores. Imagina você em 1995, entrando num site para comprar livros. A Amazon era isso. Uma livraria online comandada por um sujeito magro, de sorriso largo, chamado Jeff Bezos. Só que Bezos tinha um plano. Ele não queria só vender livros. Queria criar uma empresa obcecada pelo cliente. Mais do que isso, e uma empresa que matasse margens de lucro para conquistar o mercado. Enquanto outras tentavam proteger seus ganhos, ele dizia: a margem de lucro dos outros é a minha oportunidade. Foi assim que a Amazon começou a quebrar regras. Permitiu avaliações negativas dos próprios produtos. Criou o botão de compra com um clique. Reinvestiu praticamente todo o dinheiro que ganhava em logística, tecnologia e expansão, mesmo quando isso significava operar no vermelho. Bezos acreditava que o cliente fiel valia mais do que o lucro do trimestre. E estava certo. Em 2005, a Amazon lançou o Prime. Uma assinatura que prometia frete grátis e rápido. O que parecia uma cortesia virou um vício nacional. Os usuários compravam mais. Voltavam com mais frequência. E o Prime virou o centro de um ecossistema que hoje inclui música, filmes, livros e até jogos. Mais de 200 milhões de assinantes depois, a Amazon tinha criado a assinatura mais poderosa do varejo. Mas a sacada mais surpreendente ainda estava por vir. Enquanto organizava seus próprios servidores para dar conta do crescimento, a Amazon percebeu: e se a gente alugasse essa infraestrutura para outras empresas? Assim nasceu, em 2006, o AWS, Amazon Web Services. De repente, a mesma empresa que entregava fraldas em tempo recorde virou a espinha dorsal da internet moderna. Hoje, o AWS atende desde startups até governos. Fatura mais de 90 bilhões por ano e responde por mais da metade do lucro da Amazon. Isso significa que a Amazon pode investir pesado em inovação, mesmo quando o varejo aperta. E não para por aí, tem supermercado, Whole Foods, tem dispositivos, Alexa, Kindle, tem estúdio de cinema, Prime Video, e até plataforma de anúncios faturando mais de 30 bilhões só com publicidade. A moral da história? A Amazon não pensa como gigante. Pensa como se estivesse no primeiro dia. Sempre. E esse espírito de reinvenção, de tecnologia colocada a serviço do cliente, é o que conecta tudo que ela faz. Se Google e Amazon ilustram dados e infraestrutura, nossa próxima parada trata de conteúdo e experiência. Vamos do mundo das compras para o mundo do entretenimento, no case de uma empresa que precisou se reinventar para sobreviver e liderar. Você se lembra da última vez que alugou um DVD? Pois é, a Netflix não só lembra disso, ela começou ali, no auge das locadoras. Em 1997, enquanto a Blockbuster dominava o mercado, a Netflix surgiu com uma proposta simples e ousada: entregar DVDs pelo correio, sem multa de atraso. Parece trivial hoje, mas foi isso que conquistou os primeiros assinantes. Reza a lenda que o próprio fundado Reed Hastings teve a ideia depois de pagar $40 de multa numa devolução atrasada. A dor virou disrupção. O modelo era por assinatura. Você podia pedir quantos filmes quisesse, desde que devolvesse um para receber o próximo. Conveniente, acessível e silenciosamente mortal para a Blockbuster. Mas o que diferencia a Netflix não é ter matado a locadora.
é que ela soube matar a si mesma antes que o mercado fizesse isso por ela. Em 2007, ainda com o DVD bombando, a Netflix lançou o serviço de streaming. A internet não era lá essas coisas. O catálogo era pequeno. Mas eles sabiam, o futuro viria pela banda larga. E escolheram se canibalizar, mesmo que isso significasse desacelerar o negócio que ainda dava lucro. Essa visão se repetiu alguns anos depois. Quando os estúdios de Hollywood começaram a cobrar caro ou negar licenças, a Netflix percebeu que não podia depender de terceiros. A solução foi virar estúdio e produzir ela própria os seus filmes e séries. Em 2013, vieram House of Cards e Orange is the New Black. Depois Stranger Things, Round 6, produções espanholas, brasileiras, coreanas. A Netflix virou uma fábrica de cultura global. Hoje, com mais de 230 milhões de assinantes, ela continua se adaptando. Em 2022, lançou um plano com anúncios, algo que antes era tabu. São 94 milhões de usuários ativos nesse plano. Ou seja, até a rainha do streaming sem comerciais teve que se flexibilizar para crescer. Por trás disso tudo, há um motor que pouca gente vê: os dados. Cada clique, cada pausa, cada escolha alimenta um sistema de recomendação poderoso. A Netflix sabe mais sobre seu gosto do que você mesmo. E usa isso para te manter engajado, ou, como se diz por aí, maratonando sem parar. Essa é a verdadeira lição da Netflix. Reinvente-se antes que o mundo te force. E use os dados não só para entender o cliente, mas para criar com ele. Netflix and Chill entrou para o vocabulário popular. É uma prática que se faz hoje. Esta empresa mudou a cultura, mudou seus modelos de negócio, mudou o mundo. A história da Netflix nos ensina sobre reinvenção constante, de DVDs para streaming, de streaming para estúdio, e agora ajustando preços e formatos. O aprendizado para empreendedores é claro: ou você se canibaliza e evolui, ou será ultrapassado. De um negócio voltado ao consumidor final, passemos a um dos mais enigmáticos players business to business da era digital. Vamos explorar como a análise de dados sigilosos se transformou em um modelo de negócio multibilionário com a Palantir. Enquanto o Google e a Amazon disputavam os holofotes da internet, a Palantir crescia longe da vitrine, quase como uma lenda. Fundada em 2003 por Peter Thiel, Alex Karp e outros nomes do Vale do Silício, a Palantir nasceu para resolver um problema que poucas empresas ousaram encarar: como encontrar sentido em dados ultrassensíveis, confidenciais e espalhados por sistemas incompatíveis. Sua prática era ajudar agências de inteligência a enxergar padrões invisíveis: terrorismo, fraudes, ameaças. O nome não é por acaso. Vem do Palantir, aquelas pedras videntes do Senhor dos Anéis. E a proposta era quase isso: criar uma plataforma que integrasse dados secretos, ou seja, dados financeiros, logísticos, de campo, e ajudasse analistas a conectar os pontos. Só que a Palantir não vendia software em caixinha. Vendia inteligência aplicada. Seus engenheiros trabalhavam dentro dos órgãos públicos, lado a lado com analistas. Era tecnologia combinada com imersão. Isso criou uma reputação quase mítica, a ferramenta que só os grandes usavam. Por anos, os clientes foram basicamente CIA, Exército, FBI. A empresa cresceu devagar, sem marketing, sem força de vendas. O próprio CEO, Alex Karp, fechava os contratos. E funcionou. A Palantir virou sinônimo de tecnologia invisível que resolve problemas impossíveis. Mas nos últimos anos, a lógica mudou. Com o crescimento da demanda por inteligência artificial e Big Data, empresas privadas começaram a bater na porta. Bancos usando para detectar fraudes. Montadoras otimizando suas cadeias logísticas. Indústrias farmacêuticas acelerando o P&D. Foi aí que a Palantir lançou sua segunda grande plataforma, o Foundry, e passou a adaptar sua inteligência para o setor privado. E com a explosão da inteligência artificial generativa, veio a terceira virada, a Palantir AIP, que conecta LLMs como o GPT-4 aos dados internos das empresas, com segurança e rastreabilidade, algo que nenhuma Big Tech garante hoje. Só no primeiro trimestre de 2025, a empresa cresceu 39%, com um salto de 71% nas vendas comerciais nos Estados Unidos. As ações quadruplicaram em 2023. E a empresa, que antes parecia esotérica, virou protagonista silenciosa da inteligência artificial corporativa. Enquanto muitos tentam parecer inteligentes, a Palantir vende inteligência, customizada, sigilosa e agora, escalável. Ela não quer estar na capa da revista. Ela quer estar no cérebro das decisões mais estratégicas do mundo. Chegamos à última e mais recente etapa dessa jornada.
Depois de entender os modelos que dominaram busca, varejo, streaming e dados sigilosos, é hora de falar da empresa que está no olho do furacão da nova revolução tecnológica, a OpenAI, criadora do ChatGPT. O que torna seu modelo de negócio diferente, e por que tantos a veem como a próxima grande aposta estratégica? Era uma vez uma ideia. Uma ideia nascida em 2015, num cenário onde a inteligência artificial ainda era coisa de laboratório, papers e nerds genealoides em universidades. A OpenAI nasceu ali como uma instituição sem fins lucrativos. Sem produto. Sem modelo de receita. Só com uma missão: garantir que a inteligência artificial beneficie toda a humanidade. Você pode achar isso ingênuo, ou até bonito demais. Mas foi assim que Sam Altman, Elon Musk e outros nomes do Vale do Silício decidiram começar. Era um laboratório de pesquisa, um think tank. Até que o mundo mudou e eles também. O ponto de virada veio em 2020, quando a OpenAI lançou uma API comercial do GPT-3. Em vez de publicar só artigos, eles começaram a oferecer inteligência artificial como serviço. Você pagava por tokens, conectava a API, e pronto, tinha acesso a um modelo de linguagem poderoso, sem precisar treinar nada do zero. Pouca gente percebeu, mas ali nasceu um novo modelo de negócio, a inteligência como infraestrutura. Ao mesmo tempo, veio o casamento com a Microsoft. Primeiro, um investimento de US$ 1 bilhão. Depois, mais 10 bilhões. Em troca, a OpenAI passou a rodar em Azure e a Microsoft começou a embutir inteligência artificial em tudo: Bing, Word, PowerPoint. A inteligência virou o copiloto. E o mercado entendeu o recado. Mas foi em novembro de 2022 que o jogo virou para valer. O lançamento do ChatGPT foi o maior experimento viral de todos os tempos. 100 milhões de usuários em 2 meses. Um chatbot que salvava tempo e aumentava a produtividade. Ainda errava bastante, é claro. E, pela primeira vez, gente comum, programadores, estudantes, empreendedores, curiosos, começou a usar inteligência artificial todos os dias. A OpenAI deixou de ser só uma empresa promissora. Ela virou plataforma. E com isso, criou algo muito maior, um ecossistema. Hoje, milhares de startups constroem produtos em cima do GPT. Empresas inteiras já usam ChatGPT no suporte, na produção de conteúdo, na análise de dados. E ao mesmo tempo, Sam Altman avisa: cuidado. Se sua startup depende só do que o GPT faz hoje, ela pode sumir amanhã. Ele mesmo diz que 95% das startups vão ser atropeladas pelos próximos saltos da inteligência artificial. Não basta usar inteligência artificial. Você precisa entender o modelo de negócio que ela está criando por trás das cortinas. E a OpenAI não está apenas liderando essa revolução. Ela está escrevendo o protocolo da nova economia da inteligência. A essa altura, você pode estar se perguntando: ok, entendi a visão geral, mas na prática o que o ChatGPT e a OpenAI já permitem fazer pelo meu negócio hoje? Vamos explorar 4 capacidades atuais do ChatGPT, baseado nos modelos da OpenAI, que o tornam uma ferramenta poderosa e em rápida evolução para uso comercial. Primeiro, a busca integrada em tempo real, que transforma o ChatGPT em um analista conectado ao presente. Depois, a conexão com aplicativos e plugins, permitindo que ele execute tarefas concretas dentro de fluxos de trabalho reais. Em seguida, a memória e personalização persistente, que aproximam a inteligência artificial de um verdadeiro assistente pessoal. E por fim, os agentes transacionais, capazes de realizar compras e ações diretamente da conversa. Essas 4 frentes revelam um novo paradigma, o da inteligência que informa, age e se adapta. Vamos ver cada um em detalhe. Originalmente treinado com dados até 2021, o ChatGPT agora pode navegar na internet e obter informações atualizadas quando habilitado com a função de busca. A OpenAI lançou um plugin nativo de navegação que utiliza a API do Bing para pesquisar e ler conteúdo em tempo real. Isso significa que, diferente das primeiras versões, o ChatGPT atual pode responder perguntas sobre eventos recentes, dados atualizados e até citar fontes como um analista de pesquisa. Para negócios, essa capacidade integra a conveniência da linguagem natural com a vastidão de informações da web. Por exemplo, um executivo pode perguntar ao ChatGPT: quais foram as principais notícias do meu setor esta semana? E ele retornará um sumário com referências.
Claro, há salvaguardas e limites. A OpenAI implementou filtros para evitar conteúdo não confiável, pois um modelo conectado livremente à internet pode encontrar informações incorretas ou enviesadas. Mas mesmo com cautelas, essa capacidade de fazer pesquisa automatizada poupa tempo e já é explorada em aplicações de business intelligence. Vale notar que outras plataformas estão convergindo nisso também. O Bing da Microsoft agora opera com o GPT-4 integrado, permitindo chat com busca. O Google está testando seu Search Generative Experience. Ou seja, em pouco tempo, falar com a internet em vez de apenas digitar palavras-chave será o novo normal. Desde 2023, o ChatGPT pode se conectar a serviços externos para realizar ações. Isso permite ao chatbot interagir com apps de outras empresas. Assim, o ChatGPT passa de um provedor de respostas para um agente que executa tarefas. Por exemplo, já existem plugins oficiais de companhias como Expedia, busca e reserva de viagens, OpenTable, reserva de restaurantes, Instacart, compras de supermercado, entre muitos outros. Na prática, um usuário pode digitar: ChatGPT, reserve um voo de São Paulo para Miami dia 15 de junho, indo pela manhã e voltando dia 20 à noite. E com o plugin da Expedia ativado, o ChatGPT fará a busca e poderá retornar já com opções de voo e preços. Ou então, quero jantar comida italiana amanhã às 20 horas na região da Vila Olímpia em SP, para 4 pessoas, e com o plugin do OpenTable ele lista restaurantes disponíveis e até realiza a reserva. Isso é revolucionário para a experiência do usuário. Em vez de abrir vários apps ou sites, tudo acontece em uma conversa unificada. Para as empresas por trás desses serviços, é vital estar plugadas nesse ecossistema emergente. Assim como nos primórdios dos smartphones as empresas tiveram que criar seus aplicativos móveis, agora veremos uma onda de empresas criando integrações via plugin inteligência artificial, para que seus produtos e serviços sejam recomendados e acionados por assistentes de inteligência artificial. O interessante é que o ChatGPT é capaz de decidir invocar um plugin quando necessário. Se você pergunta sobre previsão do tempo, ele automaticamente pode acionar um plugin de meteorologia. Essa orquestração dinâmica, combinada à linguagem natural, aponta para um futuro em que interfaces conversacionais substituem apps em muitas interações do dia a dia. Uma crítica comum a assistentes virtuais antigos, como Siri, Alexa, é que eles não lembram o contexto ou preferências de forma profunda. O ChatGPT está mudando isso. Ele já opera com histórico de conversa extenso, permitindo que você continue um bate-papo com referências a interações anteriores. Mais recentemente, a OpenAI introduziu instruções personalizadas em configurações onde o usuário pode informar ao ChatGPT sobre seu contexto, preferências e necessidades, e o modelo lembrará disso em todas as conversas. Por exemplo, você pode instruir: eu trabalho no ramo imobiliário de luxo, me responda sempre levando isso em conta, ou eu prefiro respostas mais resumidas, e o ChatGPT adaptará o tom e o conteúdo. Para uso comercial, isso significa que o ChatGPT pode atuar quase como um consultor pessoal constante, que aprende sobre você ou sua empresa. Sam Altman revelou uma visão ainda mais ambiciosa nesse sentido. Em maio de 2025, ele comentou que deseja que o ChatGPT eventualmente lembre da sua vida inteira. Em suas palavras, a ideia é um modelo com 1 trilhão de tokens de contexto onde tudo que você já fez está ali dentro. Cada conversa, cada e-mail, cada preferência, tudo registrado para que a inteligência artificial te entenda profundamente. Aliás, Garpyumbato já criou um serviço próprio para te auxiliar caso você deseje integrar isso na sua rotina. Se chama Vibecuding da personalidade. Acesse o site alquimiadaspalavras.com.br e o canal no YouTube para mais detalhes. Isso sou futurista, e levanta questões éticas, mas já vemos os passos iniciais. O ChatGPT já permite usar conversas anteriores e fatos memorizados como contexto em novas respostas. Jovens usuários chegaram a relatar que não tomam decisões de vida sem consultar o ChatGPT, tratando-o como um verdadeiro sistema operacional pessoal. Do ponto de vista corporativo, imaginem um ChatGPT adaptado a uma empresa, com memória de todas as reuniões, documentos e comunicações, respeitando privacidade. O potencial de ganho de produtividade e consistência de informação é enorme. Aliás, o ChatGPT Enterprise caminha nesse sentido, oferecendo maior janela de contexto e a garantia de não treinar o modelo com os dados da empresa. Em suma, capacidade de memória mais personalização é igual a respostas mais relevantes e úteis ao usuário, aproximando a experiência de ter um assistente humano dedicado. Unindo um pouco dos pontos anteriores, estamos à beira de ver IAs conversacionais não apenas recomendando, mas efetivamente agindo no mundo real em nome do usuário. Em termos simples, isso significaria que você poderia dizer ao ChatGPT algo como: compre aquele par de tênis que eu estava olhando ontem, tamanho 42, cor preta, e ele, através da plataforma Shopify, realizaria todo o processo de pagamento e encomenda sem você precisar abrir um site externo.
Isso transforma o ChatGPT de uma ferramenta de informação para um portal de transação completa. É a consolidação do chamado comércio conversacional. Para o usuário, conveniência absoluta; para comerciantes, acesso potencial a uma base massiva de consumidores em um só lugar. Estimativas apontam que o ChatGPT já alcançou entre 800 milhões e 1 bilhão de usuários no mundo, entre usuários diretos e integrados, então imagine poder vender para esse público via comandos de voz ou texto. Ou seja, o funil tradicional de vendas, pesquisa, clique, carrinho, checkout, pode ser reduzido a uma simples interação de diálogo. Para empresas e profissionais de marketing, isso traz oportunidades e desafios: posicionar seus produtos para serem escolhidos pela inteligência artificial, como serão o resultado recomendado. E ao mesmo tempo repensar experiências, já que a marca pode nem ter interação de interface direta com o cliente nesse cenário. Resumindo esta parte, o ChatGPT já evoluiu de um mero gerador de texto para uma plataforma transacional integrada. Ele busca informações para você, executa tarefas em outros apps, lembra do seu contexto e em breve pode efetivar ações no mundo físico e financeiro. É por isso que falamos dele como um agente. E a cada melhoria nos modelos, por exemplo, o GPT-5 no futuro, essas capacidades serão refinadas e ampliadas. Empresas de todos os portes podem tirar proveito, seja integrando seus serviços via apps e plugins, seja usando o ChatGPT internamente para agilizar processos, atendimento, análise de dados, prototipação de ideias, seja até criando seus próprios chatbots especializados. As possibilidades são vastas e o importante é experimentar cedo para não ficar para trás. Depois de percorrer esses casos e tendências, fica evidente que estamos diante de mais uma mudança de era nos negócios digitais. Como se preparar e quem pode ajudar nessa jornada? Vamos agora amarrar as tendências comuns e a nova era da inteligência artificial generativa. Analisando esses gigantes, percebemos padrões claros. Cada empresa não apenas introduziu uma tecnologia, mas descobriu como monetizá-la de forma escalável. O Google transformou cliques em receita publicitária altamente lucrativa. A Amazon reinventou a estrutura de custos do varejo e depois vendeu infraestrutura como serviço. A Netflix abraçou a distribuição digital e depois integrou verticalmente a produção de conteúdo. A Palantir aplicou modelos de assinatura e contrato de software mais serviços em contextos onde ninguém mais conseguia entrar. E a OpenAI está monetizando conhecimento e linguagem via API e assinaturas. Em todos os casos, os dados foram o petróleo. Google coleta dados de busca e navegação para melhorar relevância e segmentação. Amazon usa dados de compras para otimizar logística e recomendar produtos, e agora para anúncios. Netflix analisa hábitos de visualização para informar decisões criativas e reter usuários. Palantir unifica bases de dados para gerar inteligência acionável. OpenAI treinou seus modelos nos gigantescos conjuntos de dados textuais e interações humanas, e continua aprendendo com cada prompt do ChatGPT. A lição: em empresas digitais vencedoras constroem motores de aprendizado, quanto mais usadas, mais inteligentes e eficientes ficam, o que cria um ciclo virtuoso. Assim, novos entrantes não conseguem igualar facilmente. Outra constante é a capacidade de pivotar ou expandir para além do core original. O Google hoje não é só busca, é mobilidade, Android, é nuvem, GCP, é vídeo, YouTube, e investe pesado em inteligência artificial e outras bets, veículos autônomos com Waymo, por exemplo. A Amazon deixou de ser associada só a livros para vender de tudo, depois abraçou serviços web e até entretenimento. A Netflix migrou de DVDs a streaming, de licenciar conteúdo a produzi-lo, e agora tenta equilibrar assinaturas com publicidade. Palantir saiu da clientela governamental para também ser ferramenta corporativa ampla. Essas segundas curvas de inovação garantiram que se mantivessem relevantes conforme o mundo mudava. No fundo, mostraram uma visão de longo prazo em sacrificar receitas ou culturas antigas em prol de posicionamento futuro. Quantas empresas de DVD teriam a coragem de investir em streaming em 2007? Ou quantas varejistas online pensariam em vender capacidade de servidor em 2006? Essas visões antecipatórias separaram vencedores de perdedores. Todas acabaram criando plataformas. O Google construiu um ecossistema de anunciantes, publishers e desenvolvedores, com Android e Chrome Web Store. Amazon virou plataforma de marketplace e cloud para milhões de vendedores e deus. Netflix criou um novo mercado para produtores independentes e conteúdo internacional via streaming. Palantir agora tem uma espécie de plataforma de módulos para clientes configurarem soluções de inteligência artificial. E OpenAI emergiu como a plataforma central de inteligência artificial generativa, com um ecossistema vibrante de plugins e integrações.
A capacidade de atrair terceiros para construir em cima de suas bases amplifica o alcance e cria dependência mútua. Isso é um moat poderoso. No caso da OpenAI, por exemplo, já existem milhares de extensões, tutoriais, cursos e startups integrando o GPT, o que reforça sua adoção versus concorrentes. Apesar de muitos modelos serem B2B, todos têm um foco enorme no usuário final, garantindo adoção ampla. Google prioriza resultados relevantes, a ponto de investir em inteligência artificial agora para não decepcionar o usuário frente a chatbots. Amazon coloca o cliente em primeiro lugar obsessivamente, X de compra fácil, entregas confiáveis. Netflix foca em conveniência e satisfação do assinante, catálogo on demand sem interrupções. Palantir, embora B2B, foca na experiência do analista de dados, tornando o complexo em algo digerível. OpenAI fez questão de lançar o ChatGPT para o público geral, aprendendo com milhões de interações humanas e criando evangelistas para a tecnologia de inteligência artificial. Todos entenderam que a adoção rápida e massa crítica são fundamentais. E isso vem de encantar o usuário, seja ele pessoa física ou corporação. Agora, em 2025, vemos todos esses caminhos convergindo para um novo paradigma central, na inteligência artificial generativa. Sundar Pichai não exagerava ao dizer que a inteligência artificial será tão transformadora quanto fogo ou eletricidade. Daqui para frente, modelos de inteligência artificial poderão escrever código, compor textos, projetar produtos, atender clientes, auxiliar médicos e praticamente qualquer atividade baseada em informação e conhecimento está na mira. Isso impacta profundamente os modelos de negócio. Buscadores como o Google estão se tornando mais conversacionais, misturando resultados tradicionais com respostas de inteligência artificial. Há uma corrida para monetizar a busca via inteligência artificial sem perder a precisão, um equilíbrio delicado entre experiência e modelo de negócios de anúncios. No comércio eletrônico, vislumbramos assistentes de compra por inteligência artificial que entendem preferências, fazem curadoria e até efetuam compras em nome do cliente. Vamos falar já do caso do ChatGPT integrando o Shopify. Isso pode redefinir o funil de vendas online e quem se adaptar primeiro ganha. Em entretenimento, inteligência artificial generativa já ajuda a escrever roteiros, dublar vozes, personalizar conteúdo. A Netflix e concorrentes certamente usarão inteligência artificial para reduzir custos e talvez criar experiências interativas únicas. Imagine escolher desfechos de filmes gerados dinamicamente. Para empresas e governos, ferramentas estilo Palantir com inteligência artificial vão permitir tomada de decisão acelerada. Relatórios que antes demoravam semanas para analistas consolidarem, agora surgirão instantaneamente de um prompt bem elaborado. E no caso da OpenAI, ela se encontra na posição singular de provedora de tecnologia para muitas dessas frentes. Sua parceria com a Microsoft significa que o GPT-4 ChatGPT está sendo embutido em pacotes de produtividade, Office 365 Copilot, no Windows, e em milhares de aplicativos via Azure OpenAI Service. Ou seja, a OpenAI pode ganhar uma taxa sobre a difusão da inteligência artificial, assim como a Microsoft lucrou com o Windows em cada PC vendido, ou o Google com cada clique nos anúncios da web. Sam Altman frequentemente afirma que seu objetivo final é construir uma AGI, inteligência artificial geral, segura e benéfica. Mas, ao mesmo tempo, ele também lidera a empresa para aproveitar as oportunidades comerciais presentes. O grande desafio será equilibrar crescimento e controle. As recentes discussões sobre regulação de inteligência artificial, responsabilidade por conteúdo gerado e competição, como projetos open source oferecendo alternativas gratuitas, serão fatores a monitorar. No momento, porém, o ímpeto de mercado está com a OpenAI e seus aliados. Prova disso é que até seus rivais investem em inteligência artificial generativa, e a Google apressou o lançamento de modelos como Palm do Bard, a Meta liberou modelos de linguagem open source, a Amazon investiu bilhões na Anthropic e lançou o Bedrock, serviço de modelos na AWS. Todos orbitando a mesma ideia, e não ficar de fora da plataforma de inteligência artificial. Em termos estratégicos para empreendedores e executivos, a lição é clara: ignorar a inteligência artificial generativa não é opção. Assim como nenhuma empresa pôde ignorar a internet nos anos 2000 ou o mobile nos 2010s, agora estamos no limiar de uma nova mudança. Aqueles que incorporarem inteligência artificial de forma inteligente em seus processos e produtos terão vantagem competitiva, quem hesitar pode ver concorrentes darem um salto. A OpenAI, neste cenário, desponta como parceira e fornecedora primordial, uma habilitadora de inovação rápida via suas apps e ferramentas. Vamos detalhar agora o que já é possível fazer hoje com o ChatGPT e as da OpenAI no contexto empresarial, mostrando por que essa aposta faz sentido na prática.
Chegamos ao fim da nossa jornada pelos modelos de negócio dos gigantes digitais e suas viradas estratégicas. Cada um, à sua maneira, mostrou a importância de antecipar tendências e ousar inovar no modelo antes dos outros. O Google transformou dados em dólares, a Amazon transformou eficiência em expansão infinita, a Netflix transformou comodidade em fidelidade global, a Palantir transformou conhecimento secreto em poder analítico, e a OpenAI está transformando inteligência artificial em uma plataforma acessível para todos. A aposta estratégica na OpenAI não significa ignorar as outras lições, pelo contrário, significa aplicá-las no novo contexto. A inteligência artificial generativa é a próxima plataforma generalizada, assim como o mobile foi há uma década, ou a web 2 décadas atrás. Significa entender que o ritmo de evolução agora é alucinante, com modelos ficando 10x mais capazes em questão de meses, e que alinhar-se com quem puxa essa fronteira, a como a OpenAI, traz vantagem. É enxergar que novos modelos de negócio emergirão em torno da inteligência artificial, em quem dominar a interface conversacional pode dominar a relação com o cliente, quem prover os melhores copilots de produtividade pode redefinir como as empresas operam, quem conseguir dados proprietários para treinar inteligência artificial terá um ativo competitivo inimitável. Mas apostar na OpenAI não é sobre fanatismo por uma empresa específica. É, na verdade, apostar em um novo paradigma de negócios digitais do qual a OpenAI é hoje a representante mais proeminente. É abraçar a visão de Sam Altman de que assistentes de inteligência artificial vão ser como extensões de cada pessoa e empresa, capazes de lidar com informações de forma super-humana. E, ao mesmo tempo, manter olhos abertos e inovadores antifrágeis devem também acompanhar o ecossistema mais amplo, evoluções de modelos open source, movimentos de regulações, concorrentes se mexendo. Lembremos, o Google quase dormiu no ponto com o ChatGPT e agora corre para recuperar terreno. A Amazon, gigante da nuvem, preferiu se aliar havia investimento na Anthropic do que depender totalmente de outra empresa. Em resumo, a estratégia vencedora combina visão audaciosa com ação prática. Para executivos C-level, empreendedores e profissionais liberais que acompanharam esta live, a mensagem é urgente: preparem suas organizações e carreiras para a era da inteligência artificial generativa, assim como fizeram para a era da internet do mobile. O que significa capacitação interna, a treinar equipes para usar ferramentas de inteligência artificial, projetos piloto usando apps como as da OpenAI para resolver problemas reais do negócio, reimaginar produtos tradicionais com funcionalidades inteligentes, e até repensar modelos de receita, a quem sabe oferecendo seu próprio serviço de inteligência artificial especializado. A história dos gigantes que exploramos mostra que quem sai na frente colhe os maiores frutos, seja dominando 90% do market share de busca, ou fidelizando 200 milhões de clientes Prime, ou virando referência global em streaming. Agora é a vez de novos líderes emergirem na esfera da inteligência artificial. E, naturalmente, nenhuma transformação se faz sozinha. Quero te apresentar a Alquimia das Palavras, não só como apenas uma agência de marketing, mas como uma parceira estratégica para líderes e empresas que desejam integrar inteligência artificial com clareza, autenticidade e visão de longo prazo. Nós lapidamos posicionamento, estruturamos pensamento e traduzimos tecnologia em narrativa viva, que comunica valor, gera autoridade e resiste ao ruído e ao hype. O trabalho de Gabi Piumbato nasceu da escuta profunda e da escrita estratégica. Ele tem um XBA em negócios e inovação, e já escreveu mais de 300 textos no LinkedIn abordando tecnologia com profundidade em nichos diversos, de robótica a inteligência artificial generativa, de logística a boardrooms do Vale do Silício. Foi reconhecido como Top Voice Community em Inteligência Artificial no LinkedIn, um selo concedido a quem impulsiona discussões relevantes e provoca reflexões de alto nível. Esse reconhecimento abriu portas que pareciam impossíveis para um poeta. Gabi Piumbato foi convidado a visitar LinkedIn, Google, IBM, Microsoft, e mantém conversas constantes com líderes de tecnologia no Brasil e no exterior. A Alquimia das Palavras nasceu dessa vivência, dessa escuta e desse entrelaçamento entre linguagem, estratégia e futuro. Atuamos com executivos, fundadores, profissionais liberais e empresas que não querem apenas usar inteligência artificial, mas posicionar-se de forma inteligente no ecossistema emergente que ela está criando. Seja para refinar a voz da sua marca para interfaces conversacionais, estruturar narrativas de autoridade no LinkedIn ou em apresentações estratégicas, desenhar conteúdo antifrágil que cresce no caos, não se perde na confusão e na desatenção, ou para construir estratégias com inteligência artificial sem perder alma nem clareza. A Alquimia das Palavras pode ser a sua ponte entre o novo mundo e a sua verdade como líder ou marca. Espero que essa live tenha expandido sua visão e te deixado inquieto. Porque o futuro não será previsível. Mas ele pode ser inteligentemente navegável. Ele não está igualmente distribuído como disse William Gibson. E você já provou um gostinho do futuro aqui. Agora, você vai assistir à revolução sem tomar parte. Ou escrever parte dela. Vamos juntos. Com estratégia, com clareza e, sim, com um toque de alquimia.